Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos ler a Bíblia? Estamos caminhando na segunda carta de Crônicas. Ontem lemos o capítulo 1, o 2. Hoje temos como proposta a leitura dos capítulos 3 e 4, que vai nos falar novamente da construção do templo, de todos os utensílios que são colocados ali, do que esses utensílios são feitos. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Lá no final do capítulo 4, no versículo 22, no final do versículo 22, traz assim: as portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Você sabe distinguir lugar santo de lugar santíssimo, do santo dos santos? Às vezes nós lemos e não paramos para atentar, mas fazia parte da estrutura do tabernáculo. Aí o autor de Hebreus, lá na sua carta, no capítulo 9, eu queria que você abrisse, vai trazer a explicação, vai clarear um pouco, toda essa estrutura do tabernáculo e vai nos ajudar no entendimento da Bíblia. Sim, a Bíblia se explicando. Vejam o que o autor diz lá no capítulo 9, nos primeiros 5 versículos. A primeira aliança tinha leis sobre adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em 2 partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, ao qual tinham saído brotos, e as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. E o versículo 5 diz: em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Vai dizendo aqui o autor. E eu queria só chamar a sua atenção para esses 2 termos, lugar santo e lugar santíssimo, que existia ali no tabernáculo, e os sacerdotes tinham acesso ali ao lugar santo, mas ao lugar santíssimo eles entravam, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para levar todo o pecado do povo, para confessar os seus próprios pecados diante de Deus. O lugar santíssimo era o lugar da presença de Deus. E meu irmão e minha irmã, você sabe que quando Jesus Cristo dá aquele último suspiro na cruz, o texto bíblico nos diz que este véu que dividia esse templo, que dividia esses 2 lugares, o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santo do santo dos santos, ele é rasgado de cima a baixo, trazendo o acesso a todos nós, a Deus, a presença de Deus. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que vá oferecer sacrifícios pelos nossos pecados, não. Agora nós temos acesso direto ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, aonde Deus está. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra de Deus, nos trazendo informação. Cada vez que nós lemos, cada vez que nós nos aprofundamos, cada vez que nós estudamos o livro santo, nós nos enchemos de confiança. Por isso, nesta manhã, a palavra de Deus nos diz que eu e você, não somente o sumo sacerdote, não somente o pastor, não somente o padre, não somente o papa, não somente apóstolo, não, todos nós agora temos acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, aonde Deus mora, na presença de Deus. Eu e você podemos agora, nesta manhã,
fecharmos os nossos olhos e nos achegarmos diante do trono da graça do Senhor, falarmos com Ele sem intermediação nenhuma. É palavra de Deus que vai se explicando. Cada vez que nós lemos, que abrimos e mergulhamos nesse manancial de esperança que é a Bíblia. Que Deus possa abençoá-la, que ao longo da sua leitura você possa se encher de esperança e de fé, ter a sua fé renovada a cada versículo, a cada leitura. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, um dia abençoado, mas também abençoador. Um grande abraço.